Meu nome é Amanda. E eu preciso contar essa história porque carregar isso sozinha está me consumindo por dentro. Não é ficção, não é exagero dramático. É simplesmente a verdade nua e crua da minha vida. Eu sempre mantive uma rotina previsível e silenciosa. Acordava antes do sol nascer, preparava o café seguindo o ritual que a dona Lúcia exigia, organizava a casa inteira antes que alguém descesse e tentava me tornar invisível o suficiente para não receber críticas. Havia um objeto que se tornou meu único confidente naqueles anos. Um envelope pardo grande, manchado nas bordas por anos de manuseio, que eu escondia no fundo do armário alto da cozinha, atrás dos pratos que nunca usávamos. Ali dentro, eu guardava cada centavo que conseguia economizar dos doces que vendia escondida. Recortes antigos de revistas, mostrando casas de campo que eu sonhava um dia conhecer, e cópias de todas as contas da casa que eu pagava sozinha. Aquele envelope era meu arquivo secreto, minha prova de existência, minha reserva de sanidade mental. Richard trabalhava vendendo carros em uma concessionária grande, no centro da cidade. Ele adorava se gabar de que conhecia todo tipo de gente importante, que sabia fechar qualquer negócio, que tinha lábia para convencer até pedra a virar água. Na rua, ele era o homem encantador que todos admiravam, sempre com sorriso largo e aperto de mão firme. Dentro de casa, porém, ele se transformava completamente. A voz ficava cortante, os gestos bruscos, e seus olhos me avaliavam constantemente como se eu fosse um eletrodoméstico defeituoso que ele estava considerando jogar fora. A dona Lúcia ocupava o andar de cima do sobrado onde morávamos. Tecnicamente, vivíamos em andares separados, ela no superior e nós no inferior. Na prática, porém, ela tratava toda a casa como propriedade exclusiva dela, entrando e saindo da minha cozinha sem qualquer aviso, abrindo panelas para cheirar a comida, verificando dentro da geladeira e fazendo comentários ácidos sobre cada escolha que eu fazia. Você colocou açúcar demais nesse café de novo, Amanda? O Richard tem problema de estômago por sua causa. Ela dizia, enquanto despejava metade da minha xícara na pia, como se estivesse descartando veneno. Ou então, ela aparecia do nada atrás de mim e sussurrava: Essa sua comida gordurosa está deixando meu filho doente. Você não tem a menor noção de como cuidar de um homem direito. As palavras dela vinham sempre embaladas em um tom falsamente maternal, mas cada sílaba carregava desprezo cristalino. Na frente de visitas, ela me abraçava e me chamava de filha querida. Quando estávamos sozinhas, ou apenas com Richard presente, eu me tornava o alvo preferido de humilhações cuidadosamente calculadas. Teve uma tarde específica em que eu estava preparando uma encomenda grande de bolos de cenoura para entregar no dia seguinte. Ela entrou na cozinha sem fazer barulho, aproximou-se da batedeira que zumbia alto e murmurou bem ao meu lado: Que barulho irritante dessa máquina velha! Se você ao menos ganhasse dinheiro de verdade com essa sua brincadeira de confeiteira? Eu já tinha construído uma pequena clientela fiel ao longo dos anos, e sabia que se conseguisse investir um pouco mais, poderia realmente crescer e ter independência financeira. Mas para ela, tudo o que eu fazia era passatempo infantil sem valor. E Richard, em vez de me defender ou apoiar, achava graça da situação e frequentemente reforçava as críticas da mãe. Deixa ela, mãe. A Amanda gosta dessas invenções dela. Ele comentava, enquanto pegava uma fatia inteira do bolo que eu tinha separado para vender. Quem sabe um dia, esses bolinhos dela não pagam aquela casa no campo que a senhora tanto sonha? Não é mesmo, Amanda? Os dois riam juntos daquela piada cruel que se repetia quase semanalmente, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Eu sorria de canto, engolindo a humilhação como quem engole remédio amargo, fingindo que não doía nada. A obsessão pela casa de campo não nasceu comigo, nasceu inteiramente com a dona Lúcia. Ela tinha uma espécie de mantra que repetia constantemente, especialmente quando queria que eu me sentisse culpada por algo. Depois de certa idade, toda mulher que trabalhou duro a vida inteira merece descansar, olhando para árvores e ouvindo passarinhos cantando. Eu merecia ter uma chácara no interior. Já fiz tanto pelos outros a vida inteira.
Só não tenho porque ninguém pensa em mim de verdade. Richard cresceu ouvindo esse discurso desde criança, e aquela casa de campo imaginária se tornou uma missão sagrada para ele. O problema é que ele decidiu unilateralmente que realizar essa missão era responsabilidade minha, não dele. A primeira vez que ouvi o nome Sandra sendo mencionado foi durante uma dessas conversas de fim de tarde, quando Richard chegava do trabalho. Ele entrou jogando a gravata no sofá e comentou casualmente: "A Sandra da filial nova é bem diferente da maioria, Amanda. Ela resolve problema na hora. Não fica se lamentando por qualquer bobagem." Aquela frase aparentemente inocente entrou no meu peito como um alfinete fino e afiado. Ele não precisava dizer explicitamente que estava me comparando com ela de forma negativa. A mensagem nas entrelinhas estava cristalina. No começo, tentei ignorar e me convencer de que era apenas uma colega de trabalho nova, nada demais. Depois de tantos anos de casamento, eu queria desesperadamente acreditar que ainda conhecia o homem com quem dividia a cama todas as noites. Mas o nome dela começou a aparecer com frequência cada vez maior. Um dia era a mensagem no celular dele às 3 da manhã que o fazia levantar e sair para a varanda. Outro dia era reunião emergencial fora do expediente que durava até tarde da noite. Depois eram viagens de última hora para resolver problemas que só ela e ele podiam resolver juntos. Quando eu perguntava algo, ele torcia a boca com irritação e respondia sem sequer olhar para mim: "É trabalho, Amanda. Você acha mesmo que eu fico na rua me divertindo enquanto você está aqui?" Eu não retrucava, não insistia, não fazia cena. Apenas sentia uma pressão crescente na nuca, como se minha cabeça ficasse mais pesada a cada dia. A respiração encurtava por alguns instantes e eu precisava me apoiar na bancada da cozinha para recuperar o fôlego. Mas eu sempre respirava fundo, engolia tudo e voltava a cortar legumes, mexer panelas, lavar pratos e fingir que estava tudo normal. Houve um sábado específico que marcou o início do fim de tudo. Eu tinha preparado várias marmitas para vender durante a semana, e como sobraram 2 porções, decidi levar uma para Richard na concessionária como gesto de carinho. Achei que talvez ele ficasse feliz e surpreso com a atenção. Saí de casa com meu envelope pardo escondido no fundo da bolsa, porque planejava passar no mercado depois para comprar alguns ingredientes. Quando me aproximei da concessionária e olhei através da grande vitrine de vidro da fachada, vi uma cena que ficou queimada na minha memória para sempre. Richard estava apoiado casualmente em um carro 0 km reluzente, com a camisa social aberta nos 2 primeiros botões, rindo alto com uma mulher de cabelos escuros na altura dos ombros. Ela tocava o braço dele com intimidade proprietária. Apontava algo na tela do celular dela, e ele inclinava o corpo inteiro para perto dela, como se nada mais existisse ao redor. A linguagem corporal dos dois era inequívoca. Aquela era a Sandra. Eu soube disso instantaneamente, sem precisar de apresentações formais. Fiquei completamente paralisada na calçada por alguns segundos, que pareceram se esticar infinitamente. O sol da tarde batia forte no vidro da vitrine. O ar parecia ter ficado mais denso e difícil de respirar. Senti minha boca ficar completamente seca e um gosto metálico subindo pela garganta. Abracei a marmita contra o peito, como se fosse um escudo protetor, mas não consegui dar um passo sequer em direção à entrada. Dei meia volta devagar, voltei para casa caminhando como se estivesse dentro de um sonho ruim, tentando desesperadamente organizar mentalmente o que tinha acabado de ver, tentando construir desculpas plausíveis para ele dentro da minha própria cabeça. É só amizade profissional. Eles devem estar rindo de alguma piada de trabalho. Você está exagerando e vendo coisas onde não existem, Amanda. Era esse tipo de mentira reconfortante que eu empurrava para dentro da mente, uma após a outra, tentando acreditar. Quando Richard finalmente voltou para casa naquela noite, bem depois das 10 horas, eu estava na cozinha fingindo que reorganizava panelas, apenas para manter minhas mãos ocupadas e evitar pensar demais. "Você passou lá na concessionária hoje?" Ele perguntou de repente, jogando as chaves com força em cima da mesa da cozinha, de um jeito que fez um barulho alto. "Passei sim", respondi em voz baixa, sem levantar o rosto para encará-lo.
Houve um silêncio pesado e desconfortável entre nós. Eu podia sentir fisicamente o peso do olhar dele cravado nas minhas costas. E por que diabos você não entrou? Ele insistiu, agora com irritação clara na voz. Porque vi que você estava ocupado demais para ser incomodado. Respondi simplesmente, mexendo na gaveta de talheres sem nenhum propósito real. Ele deu uma risada curta, irônica e cruel, e virou as costas sem dizer mais nada. Naquela noite específica, dormi ao lado dele, como quem divide colchão com um completo estranho. O som da respiração dele me incomodava profundamente. O colchão parecia ter encolhido pela metade. Eu não conseguia encontrar uma posição confortável para as pernas. A sensação era de que eu tinha diminuído de tamanho dentro da própria cama, encolhendo até quase desaparecer. Depois daquele dia, tudo o que antes era sutil e disfarçado ganhou volume e se tornou óbvio. Sandra começou a ligar constantemente. Às vezes o nome dela aparecia claramente na tela do celular dele, e Richard saía apressado para a varanda, falando em voz bem baixa. Quando voltava, guardava o celular no bolso rapidamente, como quem esconde evidência de crime. A dona Lúcia continuava sendo a plateia entusiasmada e a comentarista oficial de todos os meus defeitos. Um dia, na cozinha, enquanto eu lavava a louça do almoço em silêncio, ela chegou bem perto de mim, encostou-se descaradamente na pia e disse com veneno mal disfarçado: O Richard está vivendo sobrecarregado demais ultimamente. Ele merece uma companheira que alivie o peso dele, não alguém que só traz problema e preocupação. As palavras caíram sobre mim como um balde de água gelada direto na nuca. Eu não respondi absolutamente nada. Senti meus braços pesarem como chumbo, como se cada prato que eu segurava fosse feito de pedra maciça. Continuei lavando mecanicamente, enxaguando, encaixando peça por peça no escorredor. Por dentro, porém, comecei a perceber claramente que havia algo sendo planejado sistematicamente ao meu redor, como se eu estivesse participando de um jogo cruel em que eu era a única pessoa que não conhecia as regras. O tempo seguiu passando assim, entre farpas venenosas diárias, olhares que desviavam quando eu me aproximava, cochichos na sala que paravam abruptamente quando eu entrava, portas que se fechavam com força quando eu passava pelo corredor. Eu fui gradualmente me acostumando a ocupar cada vez menos espaço físico e emocional naquela casa. Passava mais tempo em silêncio. Pedia cada vez menos coisas. Limitava minha existência à cozinha, à área de serviço e ao meu envelope pardo secreto. Foi exatamente nessa época que o assunto da casa de campo voltou à tona com força total. A dona Lúcia falava disso obsessivamente, como se fosse uma profecia prestes a se cumprir finalmente. Meu aniversário está chegando rapidinho. Uma mulher da minha idade, que trabalhou tanto e sacrificou tudo pelos outros, tinha que estar acordando todos os dias, com vista para uma chácara bonita, não para esse muro feio da frente. Ela dizia, levantando a cortina da sala com raiva e deixando escapar suspiros dramáticos. Richard alimentava ativamente aquela expectativa crescente. Calma, mãe querida. Quem sabe justamente neste ano não aparece uma grande surpresa? Ele respondia, enquanto olhava diretamente para mim com um sorriso que mais parecia ameaça velada. Eu fingia que não entendia o recado implícito, mas sentia minha pele esquentar de vergonha e ansiedade. Finalmente chegou a véspera do aniversário dela. Eu estava na cozinha organizando todas as travessas que seriam usadas no grande almoço do dia seguinte, quando Richard chegou em casa muito mais cedo que o habitual. A porta da frente bateu com uma força violenta, o que já serviu como aviso claro de que algo ruim estava por vir. Ele entrou direto na cozinha sem pronunciar uma palavra sequer. Puxou uma cadeira com força e sentou, ficando ali me observando em silêncio pesado. Eu senti imediatamente o ar da cozinha mudar de temperatura, como se de repente tivesse menos oxigênio disponível ali dentro. Amanda! Ele começou finalmente, apoiando os cotovelos sobre a mesa de um jeito intimidador. Você sabe perfeitamente que amanhã é o aniversário da minha mãe. Sei sim, respondi sem virar as costas, concentrando toda a minha atenção em uma forma de bolo, como se fosse a coisa mais importante do universo.
E você também sabe que ela passa o ano inteiro falando daquela maldita casa de campo? Ele continuou, a voz ficando progressivamente mais tensa. Sei, repeti mecanicamente. Ele levantou da cadeira de repente com um movimento brusco e violento, e parou exatamente atrás de mim, tão perto que eu conseguia sentir sua respiração na minha nuca. Então chegou a hora de você finalmente fazer alguma coisa útil por ela, ele disse, a voz perigosamente baixa e próxima do meu ouvido. Nada de bolinho bonitinho ridículo, nada de presentinho barato qualquer. Minha mãe vai ganhar uma casa de campo de verdade. E vai ser você quem vai dar. Eu me virei devagar para encará-lo. Richard, você está falando sério mesmo? Com que dinheiro eu vou comprar uma propriedade inteira? Perguntei, tentando manter o tom controlado, mas sentindo minha garganta arranhar dolorosamente. Ele apontou diretamente para o armário alto da cozinha, exatamente onde eu escondia meu envelope pardo. Meu coração gelou imediatamente. Você não vive juntando dinheiro escondido? Não vive se gabando de que é organizada e econômica? Pois então é hora de usar isso. Dê um jeito no que for necessário. Faça um empréstimo grande, venda tudo o que você tem, eu não me importo. Mas amanhã, na frente de todos os convidados, minha mãe vai receber de presente uma casa de campo. Está absolutamente claro? Foi como se, por alguns segundos infinitos, todos os sons externos desaparecessem completamente. Só existia aquela cozinha pequena, a voz dele ecoando, e o som do meu próprio ar entrando e saindo com enorme dificuldade. Senti uma pressão terrível no peito, não como algo súbito, mas como se alguém estivesse lentamente empurrando um peso impossível de dentro para fora do meu corpo. Não dá, Richard. Você sabe muito bem que eu não tenho... Comecei a dizer. Não consegui terminar a frase. Ele avançou em 2 passos rápidos. O primeiro tapa veio no lado direito do meu rosto, tão rápido e forte que eu nem tive tempo de levantar a mão instintivamente para me proteger. Minha bochecha ardeu intensamente. Os olhos lacrimejaram no mesmo instante, mais pela surpresa brutal do que propriamente pela dor física. Antes que eu conseguisse respirar fundo e processar o que tinha acontecido, veio o segundo tapa, ainda mais forte do outro lado. Eu tropecei para trás desequilibrada, bati as costas com força no fogão e quase derrubei a panela grande que estava ali. Não discute comigo nunca mais, Amanda! Ele rosnou com raiva pura, segurando meu braço com força brutal, que deixaria marcas. Se amanhã você não der de presente uma casa de campo para Pira minha mãe, eu acabo com você de uma vez por todas. Eu te mato. E não pense nem por um segundo que é ameaça vazia. Essas palavras saíram da boca dele completamente secas, diretas, sem hesitação ou pausa dramática. Não soavam como figura de linguagem ou exagero emocional. Ele falou exatamente como quem anuncia algo perfeitamente possível e planejado. Eu gelei completamente por dentro. Não fiz escândalo, não gritei pedindo socorro, não tentei correr. Senti uma onda de calor subindo pelo corpo inteiro, mas meus membros ficaram pesados e meio amorfos, como se não me pertencessem mais. A única coisa que consegui fazer foi encarar fixamente aquele rosto que eu conhecia há tantos anos, e pela primeira vez com clareza absoluta, entender que ele seria genuinamente capaz de qualquer violência para manter sua própria imagem intocada de filho perfeito. Ele me soltou com um empurrão violento, saiu da cozinha pisando forte e bateu a porta do quarto com tanta força que os quadros na parede tremeram. A casa ficou mergulhada em um silêncio estranho e sufocante, cortado apenas pelo latido distante de algum cachorro na rua. Eu fui cambaleando até o banheiro, liguei a luz fria e olhei meu rosto no espelho manchado. A pele marcada em vermelho vivo dos 2 lados, os olhos completamente vermelhos e inchados, o cabelo despenteado e úmido de suor. Eu poderia ter chorado alto, desabado no chão frio em posição fetal e ficado ali a noite toda. Em vez disso, apenas deixei um choro quase mudo escorrer silenciosamente, com os ombros curvados para frente, segurando a pia com as 2 mãos com tanta força que as pontas dos meus dedos ficaram completamente esbranquiçadas. O que Richard não sabia, o que nenhum deles jamais imaginou, é que eu não era a mulher frágil e quebrada que eles viam. Durante todos aqueles anos de humilhação,
Eu estava silenciosamente me preparando. Cada documento que eu guardava no envelope pardo não era apenas papel velho. Eram evidências cuidadosamente colecionadas. Cada conta da casa em meu nome era uma prova de que eu sustentava aquele lugar sozinha. Cada recibo de venda de doces era registro da minha independência financeira crescente. Eu tinha até gravações de áudio que fiz escondida de conversas cruéis, fotos que tirei discretamente das marcas que ficavam no meu corpo depois das agressões, e prints de mensagens entre Richard e Sandra que eu conseguia acessar quando ele deixava o celular desbloqueado. Eu não era vítima passiva. Eu estava construindo meticulosamente um arsenal. Naquela noite terrível, não preguei o olho um segundo sequer. Deitei na cama ao lado dele, mas meus olhos encaravam fixamente o teto escuro. Cada vez que ele se mexia na cama, eu sentia meu corpo encolher automaticamente um pouco mais para a jabeira, como se estivesse prestes a cair no chão a qualquer momento. A ameaça dele rodava incansavelmente na minha cabeça, repetindo-se com a mesma entonação fria e cruel. Eu te mato. Não parecia exagero dramático. Parecia promessa real. Em algum momento indefinido da madrugada, quando o relógio marcava algo perto das 4 horas, levantei silenciosamente, fui até a cozinha pisando descalça no chão gelado e peguei meu envelope pardo no esconderijo do armário. Sentei à mesa da cozinha iluminada apenas pela luz fraca que vinha da rua. Abri o envelope e espalhei todo o conteúdo cuidadosamente sobre a superfície. Notas de dinheiro de vários valores, algumas dobradas com cuidado, outras amarrotadas. Recortes amarelados de revistas antigas, mostrando casas de campo com grama verdinha, varandas convidativas, redes penduradas entre árvores. Contas antigas já pagas, todas elas mostrando meu nome impresso como responsável legal pela residência. Ali, completamente sozinha na madrugada silenciosa, ouvindo apenas o zumbido baixo da geladeira ao fundo, eu finalmente entendi com clareza cristalina duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava em perigo real e imediato, e eu absolutamente não ia sair daquela situação como vítima obediente e destruída. Comecei a separar meticulosamente tudo em pequenos montes organizados sobre a mesa. Em um monte, deixei todo o dinheiro. Em outro, organizei os recortes de revista com as casas de campo. Em um terceiro, empilhei cuidadosamente todas as contas antigas onde aparecia meu nome como responsável única pela casa. Foi exatamente nesse momento que uma informação crucial que eu sempre mantive guardada negligentemente no fundo da minha mente se apresentou de forma absolutamente clara e transformadora. A casa onde morávamos estava registrada exclusivamente no meu nome. Tinha sido uma negociação confusa na época da compra, anos atrás, em que o corretor disse que seria mais fácil e rápido aprovar o financiamento, usando apenas meu cadastro limpo. Na época, eu aceitei sem questionar, sem pensar nas implicações futuras. Naquela madrugada transformadora, porém, aquela informação ganhou um significado completamente novo e poderoso. Respirei fundo e senti o ar entrando e rasgando um pouco minha garganta ressecada. Passei as mãos devagar pelos papéis espalhados, demorei vários segundos olhando atentamente para cada detalhe minúsculo. Não foi uma revelação milagrosa enviada dos céus. Não foi um sinal divino iluminado. Era simplesmente a realidade concreta me encarando de volta sem máscaras. Algo dentro de mim, aquela parte que sempre se encolhia automaticamente, dessa vez ficou firmemente em pé e recusou-se a abaixar a cabeça novamente. A partir daquele momento crucial da madrugada, eu não pensei mais com raiva descontrolada ou medo paralisante. Pensei com uma calma fria e estratégica que eu não sabia que possuía. Se eu quisesse não apenas sobreviver, mas vencer completamente, teria que ser muito mais quieta, muito mais inteligente e infinitamente mais estratégica do que qualquer um deles jamais imaginaria que eu seria capaz. Quando o dia finalmente amanheceu, trazendo luz fraca pela janela da cozinha, eu já tinha um plano completamente elaborado e desenhado em detalhes na minha mente. Preparei o café exatamente como sempre fazia. Tomei cuidado especial para que meu rosto não denunciasse as marcas vermelhas dos tapas da noite anterior. Usei um pouco mais de maquiagem simples que o normal,
Prendi o cabelo de um jeito específico que cobria estrategicamente grande parte da bochecha machucada. Quando Richard finalmente desceu para ir à cozinha, eu já estava lá, aparentemente normal. Bom dia? Falei em um tom cuidadosamente neutro e controlado. Ele respondeu apenas com um grunhido animal e pegou a xícara de café sem sequer olhar direito para mim, como se eu fosse mobília. A dona Lúcia apareceu logo em seguida, visivelmente animada e excitada. Hoje é véspera do meu grande dia, hein? Estou curiosíssima para ver o que vocês estão aprontando para mim. Ela disse com um sorriso largo e expectante. A senhora vai ter uma surpresa e tanto, pode ter certeza. Richard falou com um sorriso presunçoso, lançando novamente aquele olhar de cobrança e ameaça diretamente na minha direção. Eu apenas concordei silenciosamente com a cabeça, como se estivesse perfeitamente alinhada com os planos dele. Logo depois do café da manhã, anunciei calmamente que precisava ir até o centro da cidade para comprar alguns ingredientes de última hora para o almoço especial do dia seguinte. Não demore muito, Richard avisou com autoridade. Hoje vamos precisar arrumar a casa toda bem cedo. Assenti obedientemente. Peguei minha bolsa grande, coloquei o envelope pardo escondido no fundo, junto com todos os documentos importantes, e saí. O ar da rua parecia infinitamente mais leve e respirável do que o ar sufocante daquela cozinha. Enquanto caminhava com passos firmes em direção ao centro, ia repetindo mentalmente cada passo do plano que tinha decidido executar. Fui diretamente ao cartório e à imobiliária, onde anos antes tínhamos fechado a compra da casa. Com todos os documentos originais em meu nome e um comprador que já demonstrava interesse faz tempo, bastou algumas horas de conversa, negociação de valores e assinaturas para fechar tudo. Aquela casa não seria mais nossa em questão de semanas, e absolutamente ninguém lá em casa tinha a menor ideia do terremoto que estava por vir. Com uma parte substancial do valor da venda, fiz imediatamente outra negociação para comprar uma casa de campo pequena e simples, em um distrito extremamente afastado da cidade. Não era mansão com piscina olímpica, não era cenário cinematográfico de revista de decoração. Era uma construção antiga e simples, com pintura descascada em vários pontos, um terreno grande, mas completamente desorganizado, árvores crescendo de forma selvagem, e um riacho raso e lamacento nos fundos do lote. Perfeita para o discurso romântico de refúgio tranquilo no interior, mas absolutamente longe de ser confortável para pessoas acostumadas a ter tudo na mão e mandar em todo mundo. Pedi especificamente que tudo fosse registrado exclusivamente no nome completo da Dona Lúcia, sem nenhum outro nome adicional. Saí de lá algumas horas depois, carregando uma pasta plástica nova nas mãos e sentindo um peso antigo e sufocante finalmente saindo das minhas costas. Quando voltei para casa, o sol já estava bem mais alto no céu. Richard estava no quintal dos fundos, limpando a churrasqueira grande para o almoço especial do dia seguinte. A Dona Lúcia cortava legumes na cozinha com empolgação, dando ordens para todos os lados, como se fosse a rainha absoluta daquele reino minúsculo. Demorou muito, hein, Amanda? Ela reclamou imediatamente, sem sequer olhar para mim. Eu praticamente fiz tudo sozinha aqui. Resolvi algumas coisas importantes, respondi simplesmente, guardando a pasta nova cuidadosamente no fundo do guarda-roupa do nosso quarto, escondida junto com o envelope pardo. Meu objeto simbólico agora tinha companhia valiosa. Uma pasta de plástico transparente contendo papéis que mudariam completamente o rumo de absolutamente tudo. O resto daquele dia passou em uma espécie de modo completamente automático. Eu obedecia mecanicamente, lavava pratos, cortava legumes, esfregava panelas, enquanto por dentro mantinha minha mente totalmente focada e concentrada no dia seguinte. A ameaça de morte dele rodava ocasionalmente na minha cabeça, mas eu me agarrava firmemente à certeza inabalável de que não faria mais absolutamente nada, motivada por medo paralisante. A partir daquele momento, se eu agisse, seria exclusivamente por escolha consciente e estratégica. À noite, ele deitou na cama ao meu lado, pegou o celular e ficou rolando a tela iluminada por vários minutos. Eu via o brilho azulado do aparelho recortando o maxilar dele contra a escuridão profunda do quarto.
Em certo momento, ele soltou casualmente sem tirar os olhos da tela. Amanhã você se comporta direitinho e faz tudo certinho. Quero tudo absolutamente perfeito. Eu virei para o lado completamente oposto. Abracei minha própria cintura em posição defensiva e não respondi uma palavra sequer. Esse silêncio, porém, não veio por submissão ou medo. Veio porque eu sabia com absoluta certeza que em menos de 24 horas, absolutamente nada ali seria remotamente como antes. Finalmente, chegou o grande dia do aniversário da Dona Lúcia. A casa estava completamente lotada de parentes próximos e distantes, conhecidos antigos, gente que ela adorava chamar orgulhosamente de família de verdade. O cheiro intenso de comida se misturava ao perfume forte e enjoativo que ela sempre usava em ocasiões que considerava importantes. A sala tinha sido reorganizada com cadeiras extras emprestadas. A mesa grande da cozinha estava completamente coberta de travessas cheias e sobremesas variadas. Eu circulava silenciosamente entre os cômodos lotados, servindo refrigerantes gelados, conferindo constantemente se alguém precisava de qualquer coisa, escutando fragmentos de comentários soltos. A Lúcia realmente merece muito uma casa de campo bonita depois de tudo que trabalhou, dizia uma das cunhadas, rindo alto. Quem sabe o Richard não realiza esse sonho antigo finalmente, hein? Richard dava risadas satisfeitas, estufava o peito com orgulho, abraçava a mãe pelos ombros de forma teatral. Calma, calma, gente. Surpresa é surpresa, não posso estragar. Ele respondia enquanto olhava diretamente para mim, com aquela arrogância presunçosa e satisfeita. Eu não devolvi o olhar nem por um segundo. Mantive meu rosto cuidadosamente calmo, quase neutro e inexpressivo. Por dentro, porém, sentia um frio leve se instalando na região do estômago, não exatamente de pavor, mas de antecipação concentrada. Minha garganta estava ressecada, então tomava pequenos goles frequentes de água. Entre um prato servido e outro, percebi a presença dela. Sandra tinha sido oficialmente convidada para a festa. A desculpa apresentada era de que ela era praticamente como da família, por trabalhar tão próximo do Richard. Ela apareceu toda arrumada, cabelo solto e brilhante, sorriso treinado e calculado. Cumprimentou educadamente a todos os presentes, inclusive a mim, com aquele abraço rápido e falso, de quem quer apenas demonstrar educação superficial, não afeto genuíno. Nossa, Amanda, você está com uma aparência tão abatida hoje, ela comentou, analisando meu rosto de cima a baixo, como quem examina mercadoria defeituosa. Precisa realmente se cuidar mais, viu? A vida passa rápido demais. Eu segurei o prato que carregava com firmeza controlada. Não respondi nada agressivo. Não fiz cena dramática. Apenas soltei um "pois é", indiferente, e segui diretamente para a cozinha, onde meu envelope pardo e a pasta plástica clara esperavam pacientemente, escondidos dentro do armário alto, atrás de uma pilha organizada de toalhas de mesa. O almoço aconteceu com toda a pompa esperada. Os parabéns foram cantados entusiasticamente. A Dona Lúcia soprou as velhinhas do bolo enorme com um sorriso triunfante e satisfeito, cercada estrategicamente pelo filho de um lado e, de forma nada sutil, pela Sandra do outro lado, como se os dois formassem um casal oficial em posição de destaque. Ninguém falava isso abertamente, mas o clima e a disposição espacial deixavam tudo dolorosamente óbvio para quem quisesse ver. Depois da cerimônia tradicional dos parabéns, finalmente chegou o momento aguardado dos presentes. Uma caixa grande de perfume importado, um conjunto luxuoso de toalhas bordadas, uma bolsa de marca. A Dona Lúcia pegava cada embrulho com entusiasmo, comentava efusivamente. Agradecia com beijos exagerados no rosto de cada pessoa. Richard não parava de olhar insistentemente para mim, como se estivesse cronometrando mentalmente o tempo da minha entrada triunfal. Até que, finalmente, alguém perguntou em voz alta: "E cadê o presente da Amanda?" Todos se viraram simultaneamente para me olhar com curiosidade. Eu me levantei bem devagar da cadeira, sentindo meus pés firmemente plantados no chão. Fui até o quarto com passos medidos, abri silenciosamente o guarda-roupa e peguei a pasta plástica transparente. O envelope pardo ficou ali no fundo,
guardando silenciosamente o resto intocado da minha vida antiga. Voltei para a sala lotada, carregando a pasta nas mãos. Calma, pessoal, eu disse calmamente, pela primeira vez tomando a palavra de forma clara no meio daquele grupo inteiro. O meu presente é um pouco mais burocrático que os outros. Precisa ser entregue e explicado com cuidado. As pessoas riram achando que eu estava fazendo uma brincadeira tímida típica. A dona Lúcia ajeitou o cabelo com vaidade e estendeu as mãos ansiosas na minha direção. Vem logo, minha filha querida. Estou louca para ver o que você preparou com tanto carinho. Ela falou, os olhos brilhando de expectativa gulosa. Eu caminhei até ela calmamente e coloquei a pasta diretamente em suas mãos, olhando fixamente nos olhos da sogra, sem desviar nem por um segundo. Richard, ao lado dela, parecia absolutamente radiante e confiante, completamente certo de que eu tinha obedecido cegamente à ordem dele. Sandra, posicionada um pouco mais atrás, sorria como quem assiste confortavelmente a uma novela ao vivo. Este é o meu presente especial para a senhora pelo seu aniversário, eu disse, com a voz perfeitamente estável e suave. Ela abriu a pasta com dedos ansiosos, tirou o primeiro conjunto de folhas. Começou a ler em voz baixa, movendo os lábios, tentando acompanhar cuidadosamente cada linha escrita. No começo, o sorriso permaneceu intacto no rosto dela. As palavras casa de campo, proprietária legal, nome completo de Lúcia, saltavam do papel. A expressão dela era de triunfo absoluto e vitória. Ela virou cuidadosamente a primeira folha, passou os olhos pela segunda página. De repente, sua mão parou completamente no ar. Os olhos correram novamente pelas mesmas linhas, como se precisassem desesperadamente confirmar o que tinham acabado de ver. Ela levou a mão lentamente ao peito, não como cena dramática exagerada de teatro, mas como alguém que percebe instantaneamente que o chão sólido debaixo dos pés mudou completamente de textura e consistência. Meu Deus do céu, o que é isso? Ela murmurou, a voz falhando e quebrando pela metade da frase. O burburinho animado da sala começou a diminuir gradualmente, como se alguém estivesse abaixando aos poucos o volume do ambiente. Todos olharam primeiro para ela com preocupação, depois para mim com confusão, depois para Richard com expectativa. Ele começou a esticar o braço para arrancar os papéis das mãos trêmulas da mãe. Antes que ele conseguisse pegar os documentos, eu já sabia com absoluta certeza que a vida dele, da mãe e da Sandra nunca mais seria nem remotamente a mesma. E, pela primeira vez em muitos anos, eu não senti nem um grama de pena ou remorso. Dona Lúcia apertou os papéis contra o peito com força, respirando irregularmente, e repetiu, desta vez bem mais alto e em tom quase histérico. Meu Deus do céu! O que você fez, Amanda? O burburinho da sala foi morrendo completamente em questão de segundos. As conversas paralelas cessaram. Primeiro as pessoas mais próximas se calaram completamente, depois o resto do grupo. Até as crianças pequenas, que estavam brincando barulhentas no corredor, pararam por curiosidade instintiva. Todo mundo ficou ali, imóvel, esperando ansiosamente a explicação que a própria Dona Lúcia parecia completamente incapaz de articular. Richard esticou a mão com urgência para pegar os documentos. Deixa eu ver isso agora, mãe, ele disse, forçando artificialmente um sorriso tranquilizador. Deve ser só emoção forte demais para a senhora. Ela, tremendo visivelmente, entregou os papéis. Ele começou a ler na pressa desesperada de quem já achava que sabia exatamente o conteúdo. Seu olhar correu rapidamente pela primeira página inteira, depois pela segunda. O sorriso confiante foi desaparecendo gradualmente do rosto, como se estivessem apagando uma luz de dentro para fora, deixando apenas escuridão. Amanda, o que exatamente você fez? Ele perguntou, com a voz perigosamente baixa, mas absolutamente carregada de raiva contida. Eu estava em pé bem na frente deles, com as mãos unidas calmamente na altura da barriga. Eu sentia minhas pernas perfeitamente firmes, e isso, para mim, já era uma novidade transformadora. Eu dei de presente para esta sua mãe exatamente o que você ordenou ontem. Uma casa de campo. Respondi com simplicidade cristalina. Casa de campo? Dona Lúcia repetiu,
olhando para mim com total confusão e crescente horror. Mas aqui está escrito que essa propriedade, que essa casa toda, está exclusivamente no meu nome. Meu nome está literalmente em todos os documentos. Sim, senhora. Exatamente isso. A casa de campo é inteiramente sua, registrada oficialmente. Do jeitinho que a senhora sempre quis e tanto repetiu durante anos. Falei, mantendo cuidadosamente o tom educado e quase doce. Richard ergueu uma das folhas tremendo de raiva, como se pudesse encontrar algum erro salvador no papel. Essa descrição aqui no documento: distrito tal, estrada de terra, terreno grande e irregular. Que casa é essa? Onde fica? Nunca ouvi falar desse lugar. Ele leu em voz cada vez mais alta, tentando desesperadamente juntar as informações fragmentadas. Eu respirei fundo e devagar, antes de responder com calma. É uma casa de campo simples e rústica, localizada em um distrito bem distante, quase na saída completa da cidade. Uma construção antiga, com quintal grande mas desorganizado, árvore torta crescendo bem no meio do terreno, um riacho raso e lamacento nos fundos. Exatamente do jeito que a sua mãe sempre dizia que queria. Lugar tranquilo para ouvir passarinho cantar. Algumas pessoas na sala riram nervosamente sem graça, achando inicialmente que era apenas uma piada mal planejada, um presente humilde e inadequado, para quem claramente imaginava algo saído de revista de luxo. Mas a expressão progressivamente desesperada do Richard deixou absolutamente claro que tinha muito mais coisa profunda e perturbadora ali. Ele folheou as páginas freneticamente outra vez, até que finalmente encontrou o trecho específico que realmente doía como faca. Aqui no documento está escrito claramente prazo para desocupação obrigatória do imóvel urbano. Ele murmurou, os olhos se estreitando perigosamente. Como assim desocupação? Do que você está falando? Eu sabia que era exatamente a hora certa de puxar completamente o fio que eu mesma tinha amarrado estrategicamente na véspera. A casa onde moramos foi vendida oficialmente. Eu disse de forma direta e sem rodeios. O comprador pagou uma parte substancial do dinheiro à vista, o suficiente para adquirir a casa de campo completamente no nome da sua mãe. O restante do pagamento ficou combinado para o momento da entrega oficial das chaves. Todos nós temos um prazo muito curto para desocupar o imóvel completamente. Fez-se um silêncio absolutamente espesso e sufocante na sala. Eu consegui ouvir até o barulho mínimo de talheres batendo levemente em algum prato abandonado na cozinha. Você enlouqueceu completamente? Richard finalmente explodiu, sem conseguir mais esconder nem um pouco da irritação violenta. Você mexeu na casa sem falar absolutamente nada comigo? A casa está exclusivamente no meu nome legal, respondi, olhando firme e diretamente para ele sem piscar. Você sabe perfeitamente disso desde o começo. Fui eu quem assinou todos os documentos quando compramos. Eu apenas usei o que já era minha responsabilidade legal exclusiva. A sua parte nessa história, Richard, sua única obrigação como filho exemplar, que tanto se gaba de ser, era garantir o presente perfeito da sua mãe. Eu simplesmente cumpri exatamente o pedido que você fez ontem. Um primo olhou chocado para o outro. Uma tia pigarreou desconfortável. Uma cunhada abaixou a cabeça envergonhada. Era aquele tipo específico de situação social em que absolutamente ninguém sabe se deve comentar algo, se deve fingir que não está vendo nada, ou se deve tentar desesperadamente mudar de assunto. Mas ali, naquele momento, não tinha absolutamente para onde desviar o olhar ou a atenção. Dona Lúcia começou a respirar de forma visivelmente irregular e acelerada, o rosto ficando progressivamente vermelho e manchado. Então você está me dizendo... Ela falou apontando um dedo tremido e acusador diretamente para mim. Que eu ganhei uma casa abandonada no meio do nada e agora vou ser obrigada a sair da minha casa confortável da cidade? Não é meio do nada, Dona Lúcia. É um distrito afastado, sim, com estrada de terra que fica intransitável quando chove. Verdade. O ônibus passa apenas 3 vezes por dia, em horários inconvenientes. O mercado mais próximo fica a quilômetros de distância. Mas tem árvore, tem riacho, e tem muito silêncio absoluto. A senhora não dizia constantemente que era exatamente isso que queria desesperadamente?
Ela ficou completamente sem resposta por vários segundos intermináveis. O silêncio dela, pela primeira vez na vida, não era estratégico ou calculado. Era genuinamente real e desesperado. Richard jogou todos os papéis com força violenta em cima da mesa, fazendo um barulho alto que assustou algumas pessoas. Você é completamente louca, Amanda. Absolutamente insana. Você destruiu a vida de todo mundo aqui por birra infantil. Eu falei para você dar um jeito, não para fazer uma loucura dessa proporção. Sandra, que estava observando tudo com atenção de camarote VIP, ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha e resolveu entrar oficialmente no diálogo. Calma, Richard, amor. Às vezes, ela simplesmente não entendeu direito o que você quis dizer com isso. Às vezes falta um pouco de visão de mundo mesmo, sabe como é? Ela falou, me olhando de cima a baixo com desprezo mal disfarçado, como se eu fosse um erro ambulante e patético. Eu a encarei por um momento longo e silencioso. Não respondi absolutamente nada para ela diretamente. Preferi mirar novamente meu olhar fixo no homem que, apenas na véspera, tinha me encurralado brutalmente no fogão com a força das mãos e uma ameaça de morte. Besteiras foram exatamente as suas palavras ontem na cozinha. Eu disse, sem aumentar minimamente o tom de voz. Quando você me bateu com força no rosto e disse, olhando nos meus olhos, que se eu não desse uma casa de campo para a sua mãe hoje, você me mataria. Eu apenas obedeci exatamente como ordenado. Dei a casa completa. Dei exclusivamente no nome dela. E ainda resolvi definitivamente a situação da nossa antiga casa. Algumas pessoas na sala arregalaram os olhos em choque visível. Outras disfarçaram o constrangimento, ajeitando nervosamente a roupa ou o cabelo, claramente extremamente desconfortáveis com a revelação de violência doméstica, jogada assim abertamente na frente de todo mundo. Isso é mentira descarada sua. Richard rebateu imediatamente na defensiva. Você sempre inventa histórias absurdas para se fazer de vítima coitada. Sempre fez exatamente igual desde que nos casamos. Eu dei alguns passos curtos para a frente, até ficar praticamente cara a cara com ele. Se fosse mentira inventada, eu não teria passado a noite inteira completamente acordada na cama, pensando se eu deveria fugir desesperada ou se eu deveria virar completamente o jogo. Respondi com firmeza absoluta. Eu escolhi conscientemente a segunda opção. Dona Lúcia, sem saber mais para onde olhar ou o que fazer, acabou dirigindo toda sua raiva acumulada diretamente para mim, como sempre fez durante anos. Você é ingrata, Amanda. Completamente ingrata e mal agradecida. Eu sempre abri generosamente minha casa para você quando ninguém mais queria. Dei teto, dei estrutura familiar, dei oportunidade. E é assim que você me agradece? Me mandando para uma casa caindo aos pedaços no interior? As palavras dei teto me acertaram em um lugar que já estava profundamente dolorido há muitos anos. Eu respirei fundo antes de responder com firmeza. A senhora não me deu teto nenhum, Dona Lúcia. Quem paga absolutamente todas as contas dessa casa sempre fui exclusivamente eu. A conta de luz está oficialmente no meu nome. A conta de água, no meu nome. A conta de gás, no meu nome. E foi o meu nome que assinou a compra do imóvel. A senhora me deu foi humilhação sistemática disfarçada de conselho maternal. Isso sim. O teto dessa casa, a senhora apenas ocupou gratuitamente. Ela me olhou como se eu tivesse cuspido veneno puro no rosto dela. O rosto mudou de cor dramaticamente. Você não fala assim comigo nunca mais. Ela gritou histérica. Eu sou sua sogra. Você me deve respeito. E eu sou a mulher que você e seu filho acharam que iam usar e manipular até o último suspiro de vida. Respondi com voz firme. Isso acabou definitivamente agora. O clima ficou insuportavelmente tenso. Eu senti alguns olhares me apoiando em silêncio solidário, outros me julgando severamente. Mas pela primeira vez em toda a minha vida adulta, eu não estava nem um pouco preocupada com a opinião de absolutamente ninguém naquela sala. Richard se aproximou perigosamente, falando ameaçadoramente entre os dentes. Você estragou a vida de todo mundo aqui, Amanda. A sua vida incluída. Você vai se arrepender amargamente disso. Não vou me arrepender nem por um segundo, respondi com tranquilidade absoluta.
Porque eu tenho para onde ir com dignidade. Com a parte que me cabe legalmente da venda da casa, eu já aluguei um lugar simples, só para mim. Um apartamento pequeno, mas decente, perto de onde eu posso vender meus doces e construir meu negócio. Já levei discretamente algumas coisas essenciais ontem à noite. Hoje, depois dessa festa memorável acabar, eu saio definitivamente e para sempre. A preocupação de vocês agora é completamente outra: organizar as malas da sua mãe e decidir quando exatamente vocês vão conhecer pessoalmente a casa de campo. Uma tia perguntou, genuinamente confusa e tentando entender. Mas vocês não vão tentar ficar juntos? Não vão pelo menos tentar resolver e consertar o casamento? Não, respondi sem hesitar nem por meio segundo. Eu não fico em casa onde apanho no rosto porque não comprei um presente caro e impossível. Eu não fico com um homem que me trai na minha frente. Eu não fico em família que acha tudo isso perfeitamente normal e aceitável. Sandra riu. Um riso curto, mas carregado de veneno puro. Ai, Amanda, você dramatiza absolutamente tudo sempre. Ninguém aqui quer realmente te fazer mal. Você é que sempre se coloca nesse lugar de coitadinha vitimizada. Se tivesse apenas um pouco mais de jogo de cintura e maturidade, nada disso estaria acontecendo agora. Eu me virei calmamente para encará-la diretamente. Você fala com segurança excessiva para alguém que entra na vida alheia pela porta dos fundos como amante? Eu disse com frieza. Aproveita que você gosta tanto de dar opinião não solicitada e ajude o Richard a organizar a mudança dele para o interior. Os olhos dela brilharam intensamente de raiva pura. Ela abriu a boca para responder algo agressivo, mas parou no meio do caminho. Talvez porque estivesse finalmente percebendo, pela primeira vez, que aquela história toda poderia não terminar do jeito romântico que ela tinha planejado e fantasiado. O clima ficou absolutamente insustentável. Uma parte considerável da família começou a pegar suas bolsas e despedir-se desconfortavelmente para ir embora logo. Outra parte foi para a cozinha tomar café, fingindo que absolutamente nada de anormal estava acontecendo na sala. A festa tinha oficialmente acabado, mesmo que o bolo ainda estivesse pela metade sobre a mesa. Eu fui até o quarto. Peguei a mala, que já estava semi-pronta, e escondida debaixo da cama desde a noite anterior. Roupas suficientes para começar, algumas poucas lembranças que realmente importavam de verdade, e meu envelope pardo, agora mais vazio de dinheiro, mas infinitamente mais cheio de significado profundo. Coloquei também a pasta com todos os documentos que tinham causado tanto choque minutos antes. Quando voltei para a sala carregando minha mala, Richard me esperava bloqueando a porta de saída. Você está genuinamente destruindo a sua própria vida, Amanda. Pense muito bem antes de sair por essa porta. Ele falou, naquele tom frio e controlado que eu conhecia tão bem. A minha vida você tentou destruir sistematicamente ontem, quando levantou a mão com violência para mim. Respondi olhando nos olhos dele. Hoje eu estou apenas recolhendo cuidadosamente os meus pedaços e saindo pela porta com a cabeça erguida. Eu passei diretamente por ele, e ele não teve coragem de encostar a mão em mim, na frente de todas aquelas testemunhas. Esse detalhe, aparentemente pequeno, por si só, já representava uma vitória significativa. Na calçada, senti o ar fresco bater no meu rosto de um jeito completamente diferente. Não era libertação completa e total. Não era alívio absoluto e instantâneo. Era simplesmente um passo firme. Eu não tinha um final pronto e embalado. Eu tinha um começo novo pela frente. Peguei um carro por aplicativo e fui para o apartamento pequeno que tinha alugado discretamente. Um cômodo simples com cozinha. Tudo muito básico. Paredes com marcas de uso. Janela que dava para a parede de outra construção. Para a maioria das pessoas, absolutamente nada demais. Para mim, era o primeiro lugar do qual eu podia dizer com propriedade: aqui quem manda sou exclusivamente eu. Parte 2. Os dias e semanas seguintes foram uma mistura intensa de cansaço físico e reorganização mental. Eu me organizei metodicamente. Adaptei a cozinha pequena para conseguir continuar produzindo meus doces. Comecei ativamente a conquistar clientes completamente novos na vizinhança.
Às vezes, durante as manhãs, enquanto mexia cuidadosamente uma panela de brigadeiro, eu pensava na Dona Lúcia andando perdida pela casa de campo, estranhando profundamente o caminho de terra que virava lama na chuva, o som ensurdecedor dos insetos durante a noite inteira, a ausência total de contato fácil com a cidade. Não era castigo sobrenatural ou vingança sádica. Era simplesmente o resultado exato do sonho que ela própria tanto repetiu obsessivamente durante anos, encaixado no único formato real que a vida permitia. Simples, rústico, sem luxo algum, sem funcionário para servir café quente toda hora. Eu soube, através de comentários atravessados de parentes distantes que ocasionalmente me ligavam, que a mudança forçada deles foi um caos total. A Dona Lúcia reclamava amargamente de absolutamente tudo. Dizia que a casa era um barraco perdido e abandonado no meio da roça, que o banheiro era apertado e sujo, que a vizinhança era estranha e potencialmente perigosa. Richard tentava manter desesperadamente a postura de filho perfeito, dizendo para todo mundo que aquilo era só uma fase temporária difícil, que logo transformaria o lugar em uma espécie de refúgio de luxo no interior. Ele falava grandiosamente de reforma completa, de projeto ambicioso de pequena pousada, de atrair hóspedes. E foi exatamente nessa parte que Sandra entrou definitivamente de vez na história. Ela se aproximou dele com todo o discurso conveniente de que sabia lidar com gente, que tinha jeito natural para receber e atender pessoas, que podia largar completamente a vida que tinha na cidade e ir com ele para investir tudo no novo negócio promissor. Os dois, juntos e iludidos, começaram a gastar o pouco que ele ainda tinha guardado, mais uma quantidade substancial que ele conseguiu arranjando empréstimos grandes no banco, usando seu nome já comprometido. Compraram camas novas, compraram jogos de toalhas chiques completamente inadequadas, mandaram fazer uma placa cara para a porta de entrada, chamando o lugar de Refúgio do Descanso. Tudo financiado em muitas parcelas. Tudo parcelado até o limite. Tudo contado e anotado em cadernos. O problema fundamental, porém, é que sonho romântico nenhum paga boleto de verdade. A estrada de terra intransitável afastava violentamente a maioria das pessoas interessadas. O ônibus, que passava apenas 3 vezes por dia, atrapalhava qualquer pessoa que pensasse em ficar confortavelmente um fim de semana inteiro. E o riacho raso e lamacento, que a Dona Lúcia tanto dizia querer ouvir, era absolutamente insuficiente para chamar a atenção de quem buscava autêntico turismo rural. Pouquíssimos hóspedes reais apareceram nos primeiros meses. Alguns clientes eventuais reclamavam do excesso de pernilongos, outros da distância absurda. A fama boa que eles esperavam nunca veio. A má reputação, silenciosa e devastadora, chegou rapidamente. Enquanto isso, na concessionária onde trabalhava, a presença do Richard foi ficando progressivamente mais irregular e problemática. Faltas frequentes, atrasos constantes, muita distração visível durante o expediente. Ele passava tempo excessivo grudado no celular, negociando coisas da casa de campo, conversando incessantemente com Sandra, tentando fechar reservas inexistentes por mensagens de WhatsApp. Começaram a faltar resultados concretos no trabalho. E, quando finalmente chegaram as cobranças diretas da gerência, ao invés de se ajustar e melhorar, ele respondeu com grosseria e arrogância. Um dia, simplesmente resolveram dispensá-lo definitivamente. Ele recebeu apenas o que tinha de direito trabalhista, mas seu orgulho saiu completamente rasgado e ferido. A notícia da demissão correu rapidamente por toda a família extensa. Deu para perceber claramente, no tom de todas as conversas, que absolutamente ninguém queria se meter muito naquela confusão toda. A Dona Lúcia, entretanto, continuava acreditando cegamente que o filho ia dar a volta por cima, de alguma forma milagrosa. Repetia como mantra vazio que era só mais uma fase difícil, como se repetindo a frase incessantemente, o banco fosse magicamente ter mais paciência com os pagamentos atrasados. Sandra, por sua vez, começou a sentir o peso esmagador da escolha precipitada que tinha feito. Ela tinha deixado o apartamento compartilhado confortável, que dividia com uma amiga próxima na cidade, para morar com Richard na casa de campo isolada, acreditando romanticamente que eles iam crescer juntos e construir algo sólido.
Em pouquíssimo tempo, se viu vivendo forçadamente com a sogra extremamente exigente em um lugar completamente distante de tudo, convivendo com um homem progressivamente mais irritado e violento, sem dinheiro algum entrando, e com cobranças de dívidas chegando por correio toda semana. Eu não fiz absolutamente nada ativo para ajudar, nem para atrapalhar propositalmente. Apenas observei tudo cuidadosamente de longe, através de relatos esparsos, que escutava sem nunca pedir detalhes. Quem me contava, geralmente, achava que eu iria vibrar sadicamente com a desgraça crescente deles. Eu apenas ouvia em silêncio educado, e depois voltava calmamente para minha massa de bolo, para minhas encomendas crescentes, para minha vida completamente nova. Com o passar inevitável dos meses, a situação deles piorou exponencialmente. As parcelas atrasaram sistematicamente, os juros bancários cresceram absurdamente. A conta de luz do lugar ficou estratosférica por causa das tentativas desesperadas de deixar a casa aconchegante, com aquecedores e ventiladores. Um dia, os homens oficiais do banco foram até lá e literalmente levaram embora o carro do Richard. Foi a primeira vez que alguém comentou diretamente comigo, quase com prazer mórbido, que tinha visto o antigo carro dele sendo rebocado e levado embora bem na porta do tal refúgio do descanso. Richard tentou alguns bicos esporádicos e mal pagos, mas nada fixo ou substancial. Sandra tentou vender produtos variados pela internet, tentou vender cosméticos de porta em porta, tentou fazer unhas em casa improvisadamente. Absolutamente nada dava certo por muito tempo. As brigas violentas entre eles aumentaram drasticamente em frequência e intensidade. A dona Lúcia, presa no meio daquele inferno, despejava culpa desesperada em todo mundo ao redor, menos no próprio costume arraigado de achar que o mundo inteiro devia servir o conforto dela. Enquanto isso, meu pequeno apartamento humilde foi gradualmente ganhando cheiro constante de bolo fresco, som frequente de clientes batendo na porta, encomendas sendo feitas em cima da hora por indicação. Alguém satisfeito indicava para outra pessoa, que indicava entusiasticamente para mais uma. Eu acordava todos os dias bem cedo, colocava água para ferver cantarolando baixinho, olhava para meu envelope pardo, agora guardando dinheiro com uma sensação completamente diferente. Não era mais a reserva desesperada de quem vivia com medo constante. Era uma espécie de caderno de anotações vivo da minha fase completamente nova. Eu não fiquei rica nem próxima disso. Não comprei carro importado, não viajei para lugar nenhum exótico ou chique, mas consegui manter absolutamente tudo em dia, pagar minhas contas sem depender de ninguém, comprar utensílios de cozinha melhores e mais modernos, trocar o colchão velho depois de alguns meses por um novinho. Coisas objetivamente simples, mas que, para mim, significavam respeito próprio e dignidade. O tempo passou inexoravelmente. Um ano inteiro virou história arquivada. Nesse período longo, eu não vi Richard nenhuma vez sequer de perto. Até o dia específico em que, voltando cansada de uma entrega distante, passei pelo centro da cidade e decidi impulsivamente cortar caminho por uma rua que costuma ficar bastante cheia e movimentada no fim da tarde. Era uma rua onde, alguns quarteirões adiante, funcionava um albergue municipal conhecido, daqueles que recebem pessoas em situação extremamente complicada para dormir e se alimentar basicamente. Eu vinha distraída carregando 2 caixas vazias nas mãos, pensando apenas em chegar logo em casa, tomar um banho quente e finalmente descansar. Quando cheguei relativamente perto do albergue, vi uma pequena fila se formando desorganizada na porta principal. Pessoas carregando sacolas plásticas rasgadas de roupas velhas, mochilas surradas e gastas, casacos puídos. Era uma cena que eu já tinha visto ocasionalmente antes, caminhando por ali, mas naquele dia específico, um rosto no meio do grupo prendeu completamente meu olhar e me fez parar. Era Richard. Ele estava visivelmente muito mais magro, a barba completamente por fazer há semanas, o cabelo sem corte definido há meses. Usava uma camiseta desbotada e manchada, e uma calça larga e amarrotada. Segurava uma mochila pequena surrada nas costas, e uma sacola plástica rasgada em uma das mãos. Ao lado dele, com uma expressão profundamente cansada e derrotada, estava Sandra.
O cabelo que antes vivia impecavelmente arrumado, agora estava preso de qualquer jeito, com um elástico velho, com fios rebeldes escapando por todos os lados. As olheiras profundamente marcadas embaixo dos olhos denunciavam noites sem dormir. Ela segurava uma bolsa velha e rasgada, apertando a alça com força desesperada. Um pouco mais atrás dos dois, apoiando-se pesadamente em uma bengala improvisada, feita de cabo de vassoura, vinha a Dona Lúcia. Completamente sem maquiagem, sem o cabelo arrumado como sempre gostava, usando um casaco que não combinava com absolutamente nada, calçando um chinelo velho e furado. Ela olhava em volta com uma mistura visível de vergonha profunda e incredulidade total, como se a qualquer momento alguém fosse aparecer para tirá-la dali e dizer que era tudo um erro administrativo. Eu parei completamente o passo instintivamente. Não estava esperando nem remotamente por aquilo. Senti meu corpo ficar instantaneamente alerta, mas não por medo. Era como se tudo dentro de mim tivesse parado para observar cuidadosamente aquela cena surreal. Eles ainda não tinham me visto ali parada. Richard conversava com um funcionário uniformizado do albergue, provavelmente perguntando sobre disponibilidade de vaga, horários de entrada, regras básicas de convivência. A voz dele era completamente outra, transformada. Não era mais o tom de homem seguro e confiante que eu conhecia tão bem. Era seca, mas com um fundo profundo de desgaste e derrota que eu nunca imaginei que ele pudesse ter. Eu poderia facilmente ter desviado de rua naquele exato momento. Poderia ter fingido convincentemente que não vi nada, seguir em frente normalmente e nunca contar para absolutamente ninguém. Mas alguma coisa me fez ficar ali, a poucos metros de distância, segurando minhas caixas vazias, encarando fixamente o que um dia tinha sido oficialmente minha família. Em determinado momento crucial, o olhar dele se levantou casualmente, procurando algo no movimento da rua, e encontrou diretamente o meu. Foi literalmente um segundo. Talvez 2 no máximo. O suficiente para ele me reconhecer completamente. Eu vi o susto rápido atravessar o rosto dele, depois a tentativa desesperada de disfarçar, depois uma espécie de orgulho doentio e patético, tentando se manter artificialmente de pé, mesmo ali, na porta de um albergue público. Sandra também me viu logo em seguida. Apertou a bolsa velha contra o corpo com força, como se eu pudesse roubar o pouquíssimo que ela ainda tinha. A Dona Lúcia, por fim, acompanhou mecanicamente o olhar preocupado dos dois, e quando finalmente me reconheceu completamente, apertou ainda mais forte a bengala improvisada, como se quisesse fincar os pés no chão e negar a realidade. Ninguém saiu correndo desesperadamente atrás de mim. Ninguém veio me implorar perdão de joelhos, nem pedir esmola, nem suplicar ajuda emergencial. Não teve cena dramática, não teve discurso emocionado. O que aconteceu foi algo muito mais simples e, justamente por isso, muito mais definitivo e poderoso. Richard abriu a boca lentamente, como se fosse dizer alguma coisa importante. Mas, depois de alguns instantes tensos, fechou novamente, sem emitir som algum. Baixou os olhos derrotados e voltou a olhar para a porta do abrigo. Sandra desviou rapidamente o rosto, virando um pouco o corpo na direção completamente contrária à minha. A Dona Lúcia ficou me encarando por alguns segundos longos, com uma mistura intensa de raiva impotente e humilhação profunda estampada no rosto, e depois virou as costas rigidamente. Foi exatamente naquele momento preciso que eu entendi, sem precisar de absolutamente ninguém me explicar em palavras, que a vingança tinha se concluído completamente, mesmo sem eu ter planejado meticulosamente cada detalhe do fim. Eu simplesmente tinha colocado limites firmes, puxado de volta o que sempre foi legitimamente meu e saído definitivamente do lugar onde queriam que eu vivesse eternamente de joelhos. O resto todo, a vida tratou de organizar sozinha com a teimosia implacável dela. Eu soltei o ar muito devagar, ajeitei as caixas nas mãos e continuei andando com passos firmes. Não precisei nem sentir vontade de olhar para trás. O som da minha própria passada firme na calçada, seguindo em frente, era absolutamente tudo o que eu queria e precisava ouvir naquele momento. Chegando finalmente em casa, deixei as caixas na cozinha, fui até o armário e peguei carinhosamente meu envelope pardo.
Ele estava consideravelmente mais cheio do que em qualquer época antiga. Notas bem dobradas e organizadas, algumas moedas separadas por valor, pequenos papéis cuidadosos com pedidos de clientes e datas de entrega. Toquei nele com enorme cuidado, como quem toca em algo que custou muito sangue, suor e lágrimas para ser conquistado. Ao lado, na gaveta, a pasta com os documentos da antiga casa e da casa de campo, agora apenas lembranças neutras de um capítulo definitivamente encerrado. Fechei a gaveta devagar, olhei longamente para o apartamento simples ao redor, para o fogão marcado de uso intenso, para o cheiro de doce permanentemente impregnado nas paredes, para o varal com roupas comuns secando. E percebi com clareza absoluta que, apesar de todas as cicatrizes invisíveis mas permanentes, eu finalmente não devia absolutamente nada a ninguém em troca de respeito básico. Naquela noite específica, eu dormi completamente sozinha em um colchão que eu mesma comprei com meu dinheiro, em um quarto pequeno que eu mesma escolhi livremente, com a consciência perfeitamente limpa, por ter saído viva e inteira de um lugar que queria me calar para sempre. E, se tem uma coisa fundamental que eu aprendi profundamente em toda essa história longa, foi exatamente isso. Quem arrogantemente acha que pode me destruir com ameaça e violência, um dia sempre esquece completamente que eu sei usar o silêncio estratégico como arma letal. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.